Boa noite a todos. Esta é a 23ª edição do Latitude, o nosso podcast sobre política internacional e a diplomacia brasileira, que vai ao ar semanalmente, todos os sábados. Eu sou Rogério Ortega, um dos editores do Antagonista e culpado pelas colunas do Rui Goiaba na Cruzoé toda semana. Aqui ao meu lado está o meu parceiro de toda semana, Duda Teixeira. Boa noite, Duda. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos fazer aquilo que sempre fazemos no início dos programas. Dessa vez eu chamo o Duda e ele repete o bordão do Latitude. Vamos lá, Duda? Latitude, um programa para situar você no mundo. Muito bem, cada vez melhor. Nosso convidado de hoje é João Pereira Coutinho, que muitos de vocês conhecem. O João é doutor em Ciência Política e Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. É escritor, autor de uma série de obras lançadas em Portugal e no Brasil, como As Ideias Conservadoras e Vamos ao que Interessa, e é colunista da Folha de São Paulo. João, vamos chamar o João para a tela. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. A sua imagem ainda não está. Agora apareceu. Bem-vindo, João. O prazer é nosso. Obrigado, eu é que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e enfim, é um prazer também rever o Duda, que eu já não via há, enfim, sei lá, há séculos. Portanto, é um prazer estar aqui. Que bom, prazer é nosso. Vamos às primeiras perguntas, então. A gente vai aproveitar como gancho a recente visita do Lula a Portugal. O presidente Lula esteve em Portugal agora no início desta semana, no dia em que se comemora em Portugal a Revolução dos Cravos, que ocorreu em 25 de abril de 1974. Essa visita foi marcada por protestos que, pelo menos aqui no Brasil, foram vendidos como sendo da extrema-direita. Talvez principalmente porque um dos principais nomes era o André Ventura, que é deputado de um partido chamado Chega, que é bastante estridente, bastante presente nas redes sociais e etc. Você, João, acha que seria correto dizer que esses protestos contra o Lula se limitaram à extrema-direita portuguesa? E, num segundo sentido, é possível comparar o Chega ao bolsonarismo aqui no Brasil, como se costuma fazer? Olha, sobre a primeira pergunta, a resposta é não. Ou seja, os protestos contra o facto de Lula da Silva discursar no 25 de Abril não se limitaram apenas à direita populista ou radical ou nacionalista do partido como o Chega. É preciso lembrar que, apesar do Chega ter sido o partido mais folclórico, a mostrar os cartazes e etc., há um outro partido que é o Partido Liberal, que é um partido, enfim, de centro-direita, que não teve os seus deputados no Parlamento, só esteve lá o líder parlamentar. E também existiram outros atores políticos em Portugal que contestaram o facto de Lula da Silva discursar na cerimónia do 25 de Abril. E, portanto, uma coisa é uma visita de Estado do Presidente do Brasil a Portugal. Sobre isso, acho que não há ninguém no seu são juízo que recuse uma visita do chefe de Estado brasileiro. Acho que deve ser recebido com toda a dignidade. As relações entre Portugal e o Brasil são muito mais importantes do que saber se o presidente é A, B ou C. Portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é discursar naquela que é uma das datas mais importantes da democracia portuguesa. E, nesse sentido, não foi apenas o Chega que protestou contra o discurso do Lula, embora tenha sido o Chega que protestou da forma mais grosseira até, mais estridente no Parlamento português. Portanto, sobre a primeira pergunta, é bom que isso fique claro. Em segundo lugar, se o partido Chega é parecido com o partido de Jair Bolsonaro, bom, eu nunca pensei em fazer essa espécie de comparação, mas eu diria que sim, existe alguma semelhança entre o Chega
e o partido de Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, num caso e noutro, estamos a falar de dois partidos que são basicamente partidos de um homem só, ou seja, no caso do Chega é o partido de André Ventura, ou seja, não há mais ninguém do Chega que tenha enfim, eu diria uma importância parecida com a do André Ventura. Portanto, é o partido de um homem só, é uma direita que é uma direita tradicional, que se apresenta como uma direita tradicionalista. Às vezes existem alguns traços racistas, no caso do Chega isso é muito claro, por exemplo, com a identificação de certas minorias, como os ciganos, que são responsabilizados por uma série de problemas da sociedade portuguesa. Portanto, eu diria que sim, quer um partido, quer outro, integram-se nesta vaga, digamos assim, de uma direita mais populista, demagógica, nacionalista, e, portanto, é possível encontrar algumas semelhanças. Aliás, não é por acaso que no próximo mês, de maio, o Chega organiza em Lisboa uma espécie de grande encontro das direitas Conservador, sim. Das direitas conservadoras, em que Jair Bolsonaro vai ser um dos convidados, para além de Salvini de Itália e outros nomes desta direita europeia. Bem lembrado. Duda? João, agora o Brasil estragou essa comemoração da Revolução dos Cravos e, em geral, essa data, como é que ela é lembrada pelos portugueses? Aqui no Brasil tem muito feriado que chega a data, a gente nem sabe o que está rolando, né? Aí em Portugal, esse dia 25 de abril é um dia importante? É um dia muito importante porque é o dia que marca, em primeiro lugar, o fim da ditadura. É preciso lembrar que a ditadura em Portugal foi a mais longa ditadura da Europa. Estamos a falar de quase meio século de ditadura. É uma situação, aliás, insólita, eu diria. E o 25 de abril é uma data que, estranhamente, eu diria, sempre se prestou a visões sectárias do que essa data significa. Ou seja, seria de esperar que qualquer democrata, ou seja, qualquer pessoa que não gosta de viver em ditadura, olhasse para o 25 de abril como uma data fundamental, porque colocou um ponto final na ditadura. E esse ponto final deveu-se em grande parte ao facto de o exército, os capitães, não quererem continuar as guerras em África. Portugal estava envolvido em 3 frentes de guerra, Moçambique, Angola e Guiné. Era uma guerra que absorvia uma proporção da população portuguesa muito impressionante, muito acima, por exemplo, do que se passou com os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ou seja, do ponto de vista proporcional, evidentemente, tendo em conta que a população portuguesa estava abaixo dos 10 milhões, e, portanto, qualquer democrata devia festejar esta data. O que acontece é que, com o passar dos anos, a data foi sendo vista como uma espécie de propriedade da esquerda. A esquerda achou que era dona da data 25 de abril, em grande medida porque, evidentemente, a ditadura era uma ditadura de direita, a ditadura de Salazar. E o mais curioso é que a direita democrática, que, aliás, conseguiu derrotar, depois do 25 de abril, as tentações revolucionárias da esquerda, o que é que aconteceu com esta direita democrática? Basicamente, ou afirmava a data não é apenas vossa, a data pertence a todos, ou então afirmava, ou de certa forma desprezava a data do 25 de abril e achava que a data mais importante era o 25 de novembro de 1975, um ano depois do 25 de abril, porque foi a 25 de novembro de 1975 que basicamente se colocou um ponto final no chamado processo revolucionário em curso, o PREC, que foi um período de violência revolucionária, de ocupações selvagens, de prisão de opositores políticos, tortura, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, e que no 25 de abril, no 25 de novembro, houve mesmo uma tentativa de golpe de Estado que foi parada pela ala moderada dos militares. E, portanto, a direita, numa espécie de, eu diria quase de reflexo um pouco idiota, disse, se o 25 de abril é da esquerda, então o 25 de novembro é nosso. Como se não fosse possível
para qualquer democrata, enfim, liberal, que gosta de viver numa democracia de tipo ocidental, digamos assim, festejar as duas datas, porque as duas datas merecem ser festejadas. Bom, e é exatamente por isso, tendo em conta a delicadeza da data do 25 de Abril, que sempre foi palco de guerras e nunca se serviu como uma data de união para os portugueses. E reparem, eu percebo que a data não seja uma data de união para os salazaristas, para os nostálgicos do salazarismo. E também entendo que não deveria ser para muitos daqueles que gostariam que o 25 de Abril tivesse levado Portugal para uma espécie de Cuba na Europa, ou para uma Roménia na Europa, também Era exatamente o que eu seria ia de esperar que a perguntar. data não fosse. Agora, é bizarro que as visões sectárias sobre o 25 de Abril sejam tão vincadas. E convidar Lula para vir discursar no 25 de Abril, e aquilo, enfim, para sermos elegantes, Lula não é propriamente uma personagem consensual. É um erro crasso, ou seja, é estar a introduzir tensão e ruído numa data que já é uma data de tensão e ruído. E, portanto, é exatamente por isso que, no meu caso pessoal, acho muito bem o convite para que Lula faça a sua visita a Portugal, visita de Estado. Acho muito bem que Lula seja recebido com a dignidade inerente ao cargo que ocupa, mas achei mal, achei um erro, como aliás se viu, que Lula fosse convidado para discursar na cerimónia do 25 de Abril. Depois arranjaram ali um estratagema para que não fosse bem da cerimónia, fosse antes da cerimónia. Enfim, uma coisa patética. E, portanto, essa é a minha posição. Uma das suas colunas recentes na Folha diz, inclusive, isso, né? Que quem preza a democracia portuguesa como ela é hoje deveria comemorar o 25 de abril e o 25 de novembro. Então há uma divisão sectária entre os que preferem uma data e os que preferem a outra, né? O que é bizarro, porque, repare, aqueles que acham que são os donos do 25 de abril, e aqui estou essencialmente a falar da esquerda radical, estou a falar do Partido Comunista, que ainda tem alguma representação no Parlamento, e estou a falar de outros partidos de extrema-esquerda. Estes partidos foram os perdedores do 25 de Abril. Sim. Então temos esta situação bizarra de termos os perdedores do 25 de Abril a achar que o 25 de Abril lhes pertence. Aliás, esta semana, aquele que é o secretário-geral do Partido Comunista Português veio dizer uma coisa que não é novidade, mas veio dizer o 25 de Abril é para todos, mas não é de todos. E o que ele esquece é que, em primeiro lugar, o 25 de Abril foi um golpe militar feito pelas elites, ou tornado possível pelas elites militares do próprio regime. Ou seja, não foi nenhum golpe do Partido Comunista, não foi nenhum golpe bolchevique do Partido Comunista, não. Foi as elites do regime, militares, que permitiram que houvesse aquele movimento dos capitães e que tornaram possível o 25 de Abril. Em segundo lugar, esquece-se que assim que os portugueses foram chamados às urnas, em 1975, no 25 de Abril de 1975, portanto, exatamente um ano depois do golpe, os portugueses foram chamados às urnas e votaram esmagadoramente nos partidos moderados. E aqui é o Partido Socialista, que é um partido social-democrata, o PPD, que era um partido de centro-direita, e, portanto, os partidos moderados tiveram a maioria dos votos, enquanto que o Partido Comunista, que achava que a data era dele, teve 12% ou 12,5%. E, em terceiro lugar, esquece-se que o projeto revolucionário também foi derrotado no 25 de novembro. E, portanto, temos esta situação, eu diria, caricata, de termos uma data tomada de assalto por aqueles que têm pouco a festejar com aquilo que o 25 de Abril permitiu. Certo. Aproveitando o gancho, eu me lembrei de uma história talvez ilustrativa do Chico Buarque, que acaba de ir a Portugal receber o prêmio Camões das mãos do presidente Lula enquanto ele esteve lá.
Chico tem uma música bastante conhecida chamada Tanto Mar, que se refere à Revolução dos Cravos. A primeira versão dele é de 74, ou talvez pouco depois, 75, e é uma louvação à Revolução. Mas foi censurada na época e ele só foi gravar em 78. E em 78 já havia mudado a situação, já havia passado o processo que você chamou de, o que a história chama de processo revolucionário em curso. Então o Chico Buarque mudou a letra, né? Então tem um trecho que era Eu Queria Estar na Festa na letra original e virou Já Murchou a Tua Festa na letra que ele gravou 4 anos depois. Você não acha que isso é uma boa síntese de como a esquerda vê tanto o 25 de abril como o 25 de novembro, quando ela foi, enfim, derrotada e Portugal não se transformou numa Cuba europeia? Olha, eu não preciso de lembrar que as opiniões políticas de Chico Buarque não são propriamente as mais democráticas, não é? Ou seja, a admiração de Chico Buarque por regimes ditatoriais e simpatia por certas experiências socialistas, etc., explica que, de certa forma, talvez Chico Buarque tivesse gostado que Portugal tivesse seguido o caminho de uma Cuba, ou de uma Roménia, ou de uma Albânia, etc. Felizmente, isso não aconteceu. E felizmente que, ao contrário, por exemplo, do que o Henry Kissinger dizia em 1974, o Kissinger achava que Portugal estava perdido e achava que isso até podia ser bom. Podia ser bom porque Portugal funcionaria como uma vacina, como um exemplo para o resto da Europa, para que o resto da Europa não seguisse esse caminho. Portanto, Portugal poderia ser o mau exemplo e isso, de certa forma, podia ser pedagógico para os outros países. Enfim, isso não aconteceu, felizmente, graças a Deus, ou seja, Portugal acabou por seguir um caminho, enfim, de uma democracia liberal, pluripartidária, e acabou depois por entrar na União Europeia. Mas, voltando a Chico Buarque, eu, na verdade, eu não dou muita importância, não é só sobre Chico Buarque, mas eu não dou muita importância às opiniões políticas de cantores ou de artistas, atores ou de diretores de cinema. Não dou muita importância, tenho que ser honesto. Da mesma forma que eu imagino que o Chico Buarque, ou um cantor qualquer, ou um músico, ou um compositor, também não dá muita importância às minhas opiniões musicais. Enfim, as opiniões políticas de Chico Buarque tendem a ser aberrantes, mas provavelmente as minhas opiniões musicais também seriam aberrantes para ele. E, portanto, eu não dou muita importância a isso. Agora, é evidente que para alguém que tem essa admiração por formas de democracia popular e que não gosta muito das democracias burguesas, enfim, tenha sido uma desilusão ver Portugal a não entrar no buraco. Não é? Sem dúvida. Duda? João, você deu alguns exemplos aí que mostram um pouco a importância que os militares tiveram nessa história portuguesa, né, anos 70. Bom, hoje o Portugal faz parte da União Europeia e é um Estado, acho que foi um dos fundadores da OTAN. Membro fundador da OTAN, isso. Hoje, como é que os portugueses veem acho que imagino que os militares já não tenham mais essa influência na política, mas como é que os portugueses veem a OTAN e como é que eles veem a guerra da Ucrânia? Olha, em primeiro lugar, enfim, o papel dos militares na política portuguesa hoje é nulo. Os militares, depois do 25 de Abril e depois do 25 de Novembro, ainda mantiveram, até 1982, uma certa tutela sobre a política portuguesa. Mas depois, com a revisão da Constituição, essa tutela militar desapareceu e, portanto, hoje os militares estão onde devem estar, que é nos quartéis, e desempenhando as suas funções de segurança, integrados na OTAN, e, portanto, não há qualquer confusão entre a vida política civil e os militares. Portanto, sobre isso não há nenhum problema de regime com os militares, não há nenhuma tensão entre o poder político e o poder militar, as coisas estão perfeitamente claras, cada macaco está no seu galho.
Sobre a OTAN, os portugueses em geral, a maioria dos portugueses, em primeiro lugar, houve uma sensação de choque com a invasão russa da Ucrânia. Essa invasão de choque deve-se ao facto de, enfim, a Europa já não tinha uma guerra desta dimensão e com estas implicações desde a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o problema da invasão russa da Ucrânia é um problema muito sentido pelas opiniões públicas europeias, com tudo o que isso significa, com os milhões de refugiados que chegam a todos os países da Europa, com o agravamento da inflação, com a necessidade de se apoiar a resistência ucraniana. Portugal também tem feito esse esforço dentro das suas possibilidades, como é óbvio, para contribuir para a defesa militar da Ucrânia. E, portanto, eu diria que aquilo que se está a passar na Ucrânia atingiu profundamente as opiniões públicas europeias e também a opinião pública portuguesa. Para quem está chegando agora, o nosso canal no YouTube, ou os nossos canais no Spotify e no Apple Podcasts, esta é a 23ª edição do podcast Latitude. Nós estamos entrevistando o escritor, cronista e cientista político João Pereira Coutinho, que fala conosco diretamente de Portugal. João, queria aproveitar, já que entramos no assunto guerra da Ucrânia, para que você comentasse as declarações, a nosso ver, desastrosas que o presidente Lula tem dado sobre o conflito desde que era candidato no ano passado e ainda agora, já quando se tornou presidente. Aquilo que ele disse sobre quando um não quer, dois não brigam, sobre o governo de Volodymyr Zelensky ser tão responsável, do país invadido ser tão responsável pela guerra contra os invasores russos. Nessa visita à Europa, nós vimos o Lula levar uma espécie de lição, primeiro do Augusto Santos Silva, né, que é o presidente da Assembleia da República, o presidente do Parlamento português, e em seguida do Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, quando o Lula, logo depois da viagem a Portugal, esteve em Madrid. Os dois fizeram muita questão de destacar que a Ucrânia é o país invadido e que a Ucrânia, enfim, precisa da assistência da Europa. E ambos são políticos socialistas, né? Tanto o Santos Silva quanto o Sánchez são dos PS de seus respectivos países. O que indica, no mínimo, que não é uma questão de direita e esquerda a guerra da Ucrânia. Você acha que o fato de a Europa estar tão próxima do teatro das operações da guerra na Ucrânia ajuda o continente, ajuda os políticos do continente, mesmo a esquerda, a terem essa visão realista e completamente contrária a que o Lula expôs? Que ajuda, não tenho dúvidas, mas não acho que seja apenas a proximidade geográfica. Uhum. Acho que também há uma certa proximidade do ponto de vista dos valores e daquilo que está em jogo na guerra da Ucrânia. Sobre as opiniões do Lula, eu não sei bem qual é a opinião do Lula, porque, de acordo com o auditório, o Lula parece ter uma opinião distinta. Portanto, eu não sei exatamente qual é a mais recente opinião do Lula sobre este assunto, porque na visita à China a opinião era uma, depois em Portugal a opinião já era outra, e, portanto, eu não sei bem qual é a opinião, mas eu acho, enfim, tentando penetrar, não é, no nevoeiro que rodeia o presidente Lula sobre este assunto, Lula parte do pressuposto de que, primeiro, existem dois culpados nesta guerra, que estão mais ou menos no mesmo patamar, a Ucrânia e a Rússia, sendo que, no caso da Ucrânia, Lula inclui também os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia. E, portanto, todos são culpados e isso significa que, basicamente, a paz só não existe porque é do interesse da Ucrânia e da Rússia, e da Ucrânia, da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia continuar com este conflito, porque eu acho que aquilo que Lula imagina é que seria fácil resolver este problema tentando convencer Zelensky de que ele teria que abdicar de território, a Crimeia, para começar, e depois o leste do país, que foi invadido por Putin, e, portanto,
aquela frase, Zelensky também não pode querer tudo, significa que ele tem que sacrificar uma parte do seu território e entregar à Rússia. Bom, eu acho que esta comparação é uma comparação que não faz qualquer sentido. Em primeiro lugar, não faz sentido porque aquilo que nós... havia uma frase muito conhecida que era sobre a Segunda Guerra Mundial, e essa frase era... alguém dizia que, bom, eu posso não saber muito sobre a Segunda Guerra Mundial, mas há uma coisa que eu sei. É que não foi a Polónia que invadiu a Alemanha. E o mesmo se aplica aqui na Ucrânia. Não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia. E, portanto, qualquer discussão sobre a Ucrânia que tenda a iludir este ponto fundamental, para mim é uma discussão que já está viciada à partida. Em segundo lugar, todas as declarações do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia nunca partem do pressuposto de que se a Rússia retirar do território que invadiu, a possibilidade de paz é possível. Uhum. Ou seja, Lula parte sempre do pressuposto de que a paz só é possível se aquilo que for invadido se render ou render território. Como é que se pode explicar isto? Bom, em primeiro lugar, eu acho que podem existir razões económicas ou geoestratégicas para que o Brasil se posicione desta forma, enfim, relativamente à China, relativamente à Rússia. A economia brasileira precisa dos fertilizantes russos, também precisa de mercado para exportar na China, portanto eu entendo isso. Também entendo que do ponto de vista geoestratégico, Lula imagine que pode ter um papel relevante em todos estes países não alinhados, de forma a contribuir para um mundo multipolar. Também acho que existe aqui uma dose de, enfim, anti-americanismo que leva Lula à posição de que tudo aquilo que é inimigo dos Estados Unidos provavelmente deve ser olhado com outra compreensão, e aí inclui-se Putin, inclui-se Xi Jinping e outros ditadores. E, portanto, aquilo que eu digo é que outro dos motivos pelos quais eu achei o convite a Lula para discursar no Parlamento Português no 25 de Abril foi um erro, deve-se ao facto de, ao colocar a Rússia e a União Europeia e a OTAN nos mesmos patamares, ele pelo menos não teve a elegância de não insultar o país que o estava a receber. Porque Portugal é membro da União Europeia, é um dos membros fundadores da OTAN, contribui para a resistência ucraniana e, portanto, convidar para a data mais importante da política portuguesa alguém que coloca Portugal no mesmo patamar de uma Rússia, por exemplo, parece-me, no mínimo, parece-me insultuoso. Uhum. E, portanto, eu acho que uma das coisas que a guerra da Ucrânia mostra é que todos os temas que são caros à esquerda, a luta contra o imperialismo, a luta contra o colonialismo, a luta contra o fascismo até. No caso da Ucrânia, nós temos todos esses temas lá. Vladimir Putin invade o país porque tem uma concepção do papel imperial da Rússia. Imperialista. Uhum. Invade o país porque gostaria que a Ucrânia, ou pelo menos uma parte da Ucrânia, fosse uma colónia russa. Isso seria importante do ponto de vista económico, demográfico, etc. Vladimir Putin é um exemplo claro de alguém que se filia em vários pensadores fascistas ou parafascistas que têm uma concepção muito parecida do poder político e do papel da Rússia no mundo, como outros pensadores tinham relativamente à Itália fascista. Ou seja, todos os elementos estão lá. E neste caso nós nem sequer estamos a falar do imperialismo ou do colonialismo que existiu há 100, 150 ou 200 anos atrás. E, no entanto, no momento sacramental em que estamos perante um exemplo claro de fascismo e de imperialismo, a esquerda não consegue ver aquilo que está à frente dos seus olhos. E acho que esta é uma oportunidade histórica perdida e vai ser muito difícil, eu devo dizer que no meu caso vai ser muito difícil, daqui para a frente, em certas partes desta esquerda, não toda, porque há uma parte da esquerda importante,
Você citou os socialistas portugueses, os socialistas espanhóis, etc. Mas há uma parte desta esquerda, eu nunca mais vou olhar com cara séria quando ouvir acusações ao imperialismo e ao colonialismo. Porque no momento chave, na hora H, falharam na denúncia do colonialismo e do imperialismo. João, quem me parece que viu e fez uma comparação entre a Revolução dos Cravos em Portugal e a guerra da Ucrânia foram os ucranianos que vivem em Portugal. Tem uma associação aí, eles escreveram uma carta para o Lula e eles fizeram essa analogia, né? Quer dizer, a luta em Portugal pela democracia é a mesma luta dos ucranianos hoje por independência e democracia, né? E tirar a Rússia de lá. Hoje tem muito ucraniano aí. Como é que Portugal sente? Assim, você vê muito refugiado? É uma coisa... eu sei que não chega a ser que nem a nível dos brasileiros aí, né? Mas tem muito ucraniano aí? Não, na verdade, a presença ucraniana em Portugal não é muito significativa. Ao contrário do que se passa noutros países mais próximos da Ucrânia, que receberam milhões de refugiados. No caso de Portugal, a expressão não foi assim tão elevada, digamos assim, mas o país recebe esses ucranianos, tem recebido esses ucranianos. Aliás, num momento que é simultaneamente grotesco e surreal, a Rússia chegou mesmo a acusar Portugal de estar a raptar as crianças ucranianas, ou seja, no fundo a Rússia acusou Portugal e outros países que estão a receber esses refugiados de estar a fazer exatamente aquilo que a Rússia está a fazer, que é raptar, sequestrar crianças ucranianas para as levar para o interior da Rússia. Mas, enfim, tirando este episódio um pouco surreal, a quantidade de ucranianos em Portugal não é muito significativa. Agora, é suficiente para que, por exemplo, na visita de Lula a Portugal, os ucranianos que vivem em Portugal fossem dos mais vociferantes contra as opiniões de Lula. E essa carta é apenas um dos exemplos. E não deixa de ser curioso que eles façam essa comparação, ou seja, o 25 de Abril também foi um momento em que, basicamente, o colonialismo português terminou. E, portanto, o 25 de Abril também é celebrado como aquele momento em que se iniciou o processo de descolonização dos países africanos e, portanto, ver alguém que está presente na cerimónia do 25 de Abril, que tenha uma atitude tão compreensiva, digamos assim, com um movimento colonialista que se está a passar na Ucrânia, é outra razão pela qual este convite foi um desastre do princípio ao fim. João, mais a questão... Bom, eu falei que tem muito brasileiro aí, isso é bem claro, né? Os brasileiros estão mudando de alguma maneira a Portugal, a sociedade portuguesa ou a política portuguesa? Portugal está se tornando aí um pequeno Brasil? Corre o risco de se tornar um pequeno Brasil? Corre o risco. Olha, em primeiro lugar, eu fico encantado com a imigração brasileira e fico encantado por vários motivos, acho. Em primeiro lugar, Portugal tem um problema demográfico muito sério. Basicamente, os portugueses não têm filhos. Para resumir uma conversa muito longa, há um problema... Aliás, este problema é comum a várias sociedades europeias e significa que sem imigração vai ser muito difícil ao país, por exemplo, garantir o estado de bem-estar social, porque, enfim, quando a pirâmide é uma pirâmide demográfica invertida, você tem muitos aposentados, como se diz no Brasil. Você tem muitos aposentados, mas tem uma diminuta classe trabalhadora, você tem problemas sérios, não é possível aguentar esta situação. E, portanto, sem imigração, é muito difícil a Portugal garantir o seu estado de bem-estar social. E, nesse sentido, eu acho que a imigração brasileira é o que melhor pode acontecer ao país. Em primeiro lugar, porque é uma imigração com a qual os portugueses têm as afinidades mais óbvias, afinidades de língua,
afinidades de cultura e também afinidades, isto pode parecer politicamente incorreto, mas anyway, afinidades religiosas, isso é importante, e portanto eu acho que a prioridade da imigração para Portugal, continuo a achar que devia ser com os povos de língua portuguesa e com os povos que partilharam uma história, que partilham uma língua, partilham uma religião, partilham um modo de estar que é muito semelhante ao modo de estar dos portugueses. Eu não estou com isto a dizer que outros imigrantes não devem ser bem recebidos e não devem vir, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que ver que os brasileiros são a parcela mais significativa de imigrantes em Portugal, no meu caso pessoal, deixa-me encantado. E portanto, isso nota-se na vivacidade das cidades, nota-se enfim, ou seja, nota-se de certa forma que há uma espécie de comunidade de forma de estar, de forma de pensar, que é, para mim, é extraordinária. E não creio que exista, honestamente, grandes problemas de integração que os brasileiros que vêm para Portugal. Enfim, eu sei que muitos brasileiros dizem que há preconceito contra o brasileiro e mais isto e mais aquilo. É provável que sim, não estou a dizer o contrário. Mas eu imagino que os brasileiros em Portugal devem se sentir em casa da mesma forma que eu me sinto em casa no Brasil e que outros portugueses se sentem em casa no Brasil. João, agora, e na política? Porque eu vejo Portugal por um país mais moderado, mais conservador. Aliás, tem o seu ótimo livro, As Ideias Conservadoras, recomendo a leitura. Recomendamos, muito bom. Enquanto que o Brasil está muito mais radicalizado e polarizado. Tem uma chance da gente exportar essa polarização e radicalização aí para vocês? Ou seja, você vê algum risco de que a política portuguesa assuma em algum grau essa polarização que há na política brasileira hoje? Não, porque eu acho que a política portuguesa já está a caminho dessa radicalização e os brasileiros não têm nada a ver com esse assunto. Ou seja, uma das coisas em Portugal, que é uma espécie de lei, é que as coisas demoram a chegar, mas chegam. Portugal foi um dos últimos países da Europa, por exemplo, a ter um partido de direita populista ou radical. Eu lembro-me perfeitamente, em 2014, no ano académico 2014-2015, eu fui viver para a Inglaterra e muitos colegas me perguntavam como é que eu explicava que em Portugal não houvesse um partido populista ou radical como existia em Espanha, Grécia e outros países do sul da Europa. E não havia, a não ser que você inclua como partidos populistas, o que pode fazer algum sentido, os partidos da esquerda radical. Mas mesmo esses partidos não tiveram também um grande resultado eleitoral nas eleições de 2015, que foram as primeiras eleições depois do chamado período de austeridade, em que Portugal teve que cumprir o programa do FMI depois de uma situação de pré-falência em 2011. E, portanto, eu tentava dar algumas respostas. Como é que isso é possível? Eu dizia, bom, é possível porque, em primeiro lugar, a União Europeia não é um tema que se contesta em Portugal. Pelo contrário, a União Europeia é vista como fundamental para a economia portuguesa e não só, também para a própria democracia portuguesa e para o funcionamento das instituições políticas em Portugal. E, portanto, não havia um partido óbvio. Em 2019 apareceu o Chega, com 1%, elegeu um deputado, André Ventura. Depois, nas eleições seguintes, em 2021, esse 1% subiu e o Chega pôde eleger, creio que, 12 deputados, não estou em erro. E a tendência das pesquisas é para uma subida que pode chegar facilmente aos 12, 13, por aí fora. 14%. Alguns politólogos admitem que pode mesmo chegar aos 20%. E uma das coisas que eu acho interessante é que, primeiro, o Chega começa a ter este score eleitoral nos anos da governação do Partido Socialista, o que significa que estes partidos radicais nunca aparecem por acaso. Se o governo é incapaz
de gerar crescimento, é incapaz de ter um país minimamente funcional, estes partidos acabam sempre por aparecer, não vale a pena, não há milagres. E por outro lado, porque, e isto tem a ver muito com a dinâmica política portuguesa, porque é do interesse do Partido Socialista que o Chega cresça, porque isso gera um problema sério à direita moderada portuguesa. Porque com o fantasma de que a direita moderada portuguesa, para governar, vai ter que se aliar ao Chega, o Partido Socialista consegue concentrar em si os votos do grande centro, que normalmente decide as eleições, mas também os votos que iriam para a esquerda radical, mas que nesse caso não arriscam e preferem votar no Partido Socialista, fazendo uma frente unida contra a possibilidade da direita radical chegar ao governo. E, portanto, uma coisa que nós temos assistido é que o Partido Socialista está obsessivamente a falar do Chega como se o Chega fosse a coisa mais importante da política portuguesa, dando-lhe palco, dando-lhe luzes, dando-lhe importância, porque isso beneficia eleitoralmente o Partido Socialista. Dir-me-á, bom, mas isso não é muito inteligente. Bom, na verdade até é um pouco inteligente. E é uma lição que, por exemplo, já foi tentada em França. O François Mitterrand achava que a melhor forma de enfraquecer a direita liberal, a direita moderada, era dando maior representação à Frente Nacional do então pai da Marine Le Pen. Jean-Marie. Que é o Jean-Marie Le Pen. E uma das coisas que Mitterrand fez foi uma reforma eleitoral que permitiu à Frente Nacional basicamente aparecer nos radares da política francesa, etc. O que aconteceu é que, de facto, a Frente Nacional acabou por destruir a direita moderada em França. Os republicanos foram varridos do mapa, mas os socialistas também foram. E, portanto, estas coisas às vezes correm mal. Quando você cria esta besta, normalmente as coisas podem correr mal também para você. E, portanto, estamos a assistir na sociedade portuguesa esta radicalização por interesse puramente político. O quadro que você estava descrevendo me lembrou bastante a dinâmica que aqui há entre o PT e o bolsonarismo, mas bastante, né? O PT interessado em não matar completamente o bolsonarismo e mantê-lo. Não houve esforços, por exemplo, do partido para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, embora houvesse razoavelmente possibilidade de pedi-lo. Não houve. Eles estavam interessados em que Bolsonaro chegasse às eleições para concorrer com ele. Então, nesse sentido, acho que há um paralelo que bastante significativo aí. Eu acho que é bastante provável, sim. Ou seja, basicamente porque a existência do fantasma é importante para regimentar as tropas, para criar uma frente unida, comum. Isto cria, inevitavelmente, um problema para uma direita não bolsonarista que não consegue ter espaço, não consegue oxigênio, sequer para respirar, no meio dessa polarização brutal. E, portanto, quando eu vejo, no caso português, mas isto também se pode aplicar ao Brasil, no fundo, esta histeria com o populismo e com etc. Enfim, eu, por mais genuíno que seja essa histeria, essas preocupações, etc., mas por baixo existe uma estratégia política de sobrevivência no poder. E no caso de Portugal isso é muito claro. Você referiu ainda há pouco Augusto Santos Silva. Ele fez um bom discurso com Lula, mas quando se passou para a cerimónia oficial do 25 de Abril, o discurso voltou novamente aos velhos temas de que Augusto Santos Silva gosta e que é, enfim, anunciar os perigos da extrema-direita, enfim, Chega é constantemente constantemente escolhido por Augusto Santos Silva como o inimigo que está presente ali no Parlamento. Ele que é o presidente do Parlamento e que tem que ter uma atitude de neutralidade relativamente a todos os partidos, mas ele já elegeu claramente o Chega, uma luta entre ele e o Chega, e isto também se explica porque, em princípio, Augusto Santos Silva tem interesse em vir a ser um candidato à presidência da República em 2026. E, portanto, nós temos esta situação que é aqueles que mais
gritam contra o populismo são aqueles que mais alimentam o populismo. E, nesse sentido, o André Ventura é um homem de muita sorte, porque ele não precisa de mexer um dedo para estar a crescer sem parar desde 2019. Perfeito. Mais alguma pergunta, Duda? É só um comentário. Aqui no Brasil tem só a questão de que o Lula provoca o Bolsonaro o tempo inteiro, mas o Bolsonaro, se ficar inelegível, né, aí acaba um pouco com essa dualidade. Uhum. E é por isso até que tem muito político no Brasil de centro-direita e de centro torcendo para Bolsonaro, até do partido do Bolsonaro, né, querendo que ele fique inelegível para poder ter uma opção. Aparecer alguém. No centro. Meu caro, mas isso também é exatamente a mesma questão que neste momento está a acontecer nos Estados Unidos. Há uma parte do Partido Republicano que reza para que Trump também seja inelegível. Porque isso é a única forma de emancipar o Partido Republicano e de permitir que o Partido Republicano tivesse um outro candidato que não fosse Donald Trump. Também é exatamente por isso que variadíssimos comentadores da política norte-americana afirmam que o julgamento de Donald Trump é a melhor coisa que pode acontecer aos democratas e, sobretudo, a Joe Biden, porque aquilo que Joe Biden gostaria era que Trump, vitimizando-se, possa vencer a indicação republicana, para que depois, nas eleições gerais, Joe Biden possa derrotar Donald Trump, contando com o voto daquele centro que já não é capaz de engolir Donald Trump. E, portanto, no fundo é a velha distinção entre profissionais e amadores. Ou seja, eu quando vejo normalmente as pessoas a falar do populismo e do Bolsonaro e do Trump, etc., por mais desagradáveis que sejam estas personagens, não é isso que está em causa, mas normalmente só amadores é que reagem emocionalmente a estes fenómenos, porque os profissionais da política sabem perfeitamente o que estão a fazer, sabem perfeitamente instrumentalizar e sabem perfeitamente que muitas vezes alimentar o populismo é uma espécie de seguro de vida para as suas próprias carreiras políticas. Eu só vou dizer uma coisa que aconteceu aqui há uns anos. Foi antes da eleição de Trump em 2016. Eu lembro-me de estar a falar com um jornalista norte-americano. Já foi depois de 2016. Não, foi depois. Foi, eu não sei se era nas eleições contra Joe Biden ou foi nas intercalares. Não posso precisar. Bom, mas a bottom line era esta. Um jornalista americano que esteve em Lisboa, conversei com ele, e ele dizia-me que, bom, do ponto de vista pessoal, o que ele queria era que Trump perdesse. Agora, ele tinha que pensar também na vida dele, não é? Ele é jornalista e o jornal que estava praticamente morto conseguiu ressuscitar com as assinaturas assim que Trump foi presidente norte-americano e, portanto, ele até preferia que Trump vencesse porque isso, pelo menos, seria a garantia de que o negócio ia continuar. E este é o exemplo perfeito da grande diferença entre os amadores e os profissionais. Os amadores perdem-se em emoções e em gritaria. Os profissionais primeiro pensam na vida deles. E se tiver que ser Bolsonaro, se tiver que ser Trump, so be it. Que seja. Perfeito. Vamos encerrar, Duda? Vamos. Este foi o Latitude, a edição número 23 do Latitude, nosso podcast de política internacional e diplomacia brasileira. E nós conversamos com o escritor e cientista político João Pereira Coutinho, diretamente de Portugal, aqui para nós. Muitíssimo obrigado pela conversa, João. Poderíamos ficar aqui a noite toda. Você, certamente, nós temos compromissos, infelizmente. Um dia em São Paulo, quem sabe, a gente reencontra-se. Venha, será um gosto. Muito obrigado, Duda, pela parceria. Obrigado, João. E volto a pedir a vocês, espectadores do Latitude, que curtam, compartilhem, espalhem a palavra do nosso podcast nas redes sociais. O Latitude vai ao ar todos os sábados, às 18 horas, no nosso canal no YouTube e nos nossos canais no Spotify e no Apple Podcasts. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau.